Olá, meu nome é Gabriel. Eu sou a Gabriela, sou a Adriana, Eu sou a Beatriz. E o meu nome é William. Nós somos alunos da disciplina de Informática e Sociedade. e nessa videoaula a gente vai falar um pouco sobre a internet das coisas. Iremos abordar pontos positivos e negativos. Vamos falar também sobre as aplicações mais comuns e um pouco relacionadas à segurança. Isso. E agora eu vou começar a falar sobre os conceitos básicos, dar uma introdução sobre o tema e a gente vai começar a entender um pouquinho o que é a internet das coisas. Olá, eu sou o William e eu vou começar a introduzir os conceitos básicos de internet das coisas. Pois bem, a primeira coisa que a gente tem que entender é que a internet das coisas não é exatamente acessar a internet através de dispositivos, e sim garantir que esses dispositivos conectados possam automatizar tarefas que antes teríamos que fazer manualmente. Através de dispositivos conectados em rede, algumas ações que antes teríamos que comandar o computador a fazer ou fazer com as nossas próprias mãos, esses sistemas inteligentes podem realizar de acordo com características pré-definidas anteriormente. Para que isso seja possível, existem alguns pontos que são de extrema importância para a gente. Tá, a primeira coisa é que sistemas têm que, de certa maneira, pensar sozinhos. Para isso são usadas técnicas de inteligência artificial, onde, definidas bases de programação, a máquina pode tomar decisões de acordo com informações que ela capta do ambiente. Outro ponto crucial para que isso funcione é que esses dispositivos têm que estar conectados. Se eles não estiverem conectados, não há como realizar toda essa comunicação e essa tomada de decisões. Tá. Para que os dispositivos, o sistema consiga enxergar o ambiente, um dispositivo muito importante são os sensores. São através dos sensores que o sistema de internet das coisas consegue captar coisas como calor, pressão, variação de luminosidade. São os sensores que são responsáveis por essas captações. Engajamento ativo. Então, para que os dispositivos possam de fato automatizar ações do nosso dia a dia, essa interação tem que seguir um paradigma ativo. O sistema tem que responder de forma autônoma, de acordo com as captações do ambiente. Isso tudo só é possível hoje, gente, por causa da miniaturização dos dispositivos. Antigamente esses dispositivos eram muito grandes, principalmente consumiam muita energia. Então ficava difícil a gente colocar esses dispositivos em todas as partes, garantindo essa automação no nosso dia a dia. Então, alguns hardwares, alguns equipamentos são essenciais para um sistema de internet das coisas. O primeiro, como eu já falei, são os sensores responsáveis por captar toda a movimentação ao redor do sistema, como temperatura, pressão, movimento. São através dos sensores que o sistema consegue ler o ambiente. Tá. Outro dispositivo que é muito usado são os dispositivos que colocamos no nosso próprio corpo. E através de inteligência artificial eles nos ajudam, como por exemplo o óculos inteligente. Aquele óculos da Google, por exemplo, ele servia para a gente ver uma propaganda e já procurar na internet, já mostrava para a gente onde comprar um produto, por exemplo, ou mesmo um relógio inteligente que pode medir sua pressão e de repente te dar algum aviso. Esses são eletrônicos vestíveis, são equipamentos que a gente coloca no nosso corpo e que integrados no sistema podem nos dar algum benefício. E todo sistema precisa de dispositivos padrões. Isso pode ser um tablet, um computador, um smartphone. Esses dispositivos padrões são responsáveis para criar uma interface para que a gente possa configurar o sistema e que ele tenha um funcionamento de acordo com a nossa necessidade ou com o nosso desejo, certo? Depois dos dispositivos, existe uma estrutura lógica de todo o sistema de internet das coisas. São softwares. São uns programas que garantem, por exemplo, o gerenciamento de medições, de filtragens, que garantem a precisão nas detecções do ambiente e até mesmo a segurança de dados. Softwares ainda são responsáveis pela integração dos dispositivos. É através dessa estrutura lógica que a gente consegue garantir a comunicação entre os mais diversos equipamentos. E ainda a análise em tempo real. É necessário que os dados coletados do ambiente sejam analisados em tempo real para que o sistema possa
tomar decisões de acordo com as pré-configurações que a gente definiu. Esses programas, essa camada lógica, necessita de um conjunto de regras para definir principalmente a padronização desse funcionamento. Esse conjunto de regras a gente chama de protocolo. Eles que garantem a segurança e a eficácia do sistema, principalmente por sua padronização mesmo. O principal desafio da IoT e desses protocolos é garantir o melhor funcionamento possível do sistema, consumindo o mínimo de energia. Esse é o grande desafio da IoT, da internet das coisas, porque muitas vezes os dispositivos não têm uma fonte de energia contínua, eles precisam de baterias ou de pilhas, então para garantir um bom funcionamento e que isso seja sustentável, que isso seja de verdade útil para a gente, o grande desafio é o consumo menor possível de energia elétrica. A internet das coisas está nos mais diversos ambientes que o ser humano habita, e muitas vezes até onde o ser humano não pode estar, justamente para garantir um nível de segurança. Aqui alguns exemplos de usos comuns da internet das coisas. Na engenharia, na indústria e na infraestrutura. É comum usar essa automação, esse nível de automação na indústria, principalmente pela sua capacidade de abstrair informações do ambiente, trazendo uma análise muito mais precisa de como o sistema está operando. Então, através dessa análise, a gente pode definir ou perceber desperdícios ou mesmo pontos onde poderia haver uma melhoria na produção, por exemplo. O governo na segurança, nas aplicações da lei, no planejamento urbano. Como exemplo, imagina que um setor da cidade tenha aumentado o índice de criminalidade. Através de câmeras ou até mesmo de sensores, a gente pode detectar esses índices e aplicar as medidas necessárias para que a gente consiga diminuir esse problema. Na casa de escritório, esse é o primeiro efeito que a gente sente quando a gente estuda a internet das coisas. Imagina alguma tarefa cotidiana como regular o ar-condicionado ou até mesmo abrir as páginas de web necessárias para o seu trabalho. Isso tudo pode ser automatizado usando a internet das coisas. Saúde e medicina. Um exemplo disso, imagina que chega um paciente no hospital com algum ferimento grave ou alguma situação mais grave e o sistema capta quem é esse paciente, já tem os registros dele, toda a análise médica, todo o histórico de medicamentos. Isso facilitaria muito o atendimento. Mídia, marketing e publicidade. Vamos imaginar que uma empresa tem informação de, por exemplo, onde o consumidor está usando seus produtos, em que atividades ele usa mais seus produtos, em que localização ele usa. Através de dispositivos acoplados ao corpo, ou até mesmo ao equipamento vendido por essa empresa, ela consegue captar esses dados e planejar ações de marketing, de publicidade muito mais pontuais e assertivos a esse nicho de cliente. Então, nessa área seria super importante o uso da internet das coisas. E com isso ela aprimoraria os anúncios. Em vez do anúncio ser uma parte chata da vida da gente, receberíamos anúncios que de verdade nos importam, que de alguma maneira realmente queremos. Para o usuário isso seria interessante, porque ele deixa de receber spam e todas essas coisas e passa a receber o que de fato importa para ele, e para a empresa também, porque ela encontra realmente as pessoas que querem o produto dela, e assim consegue aumentar as vendas. Monitoramento ambiental. Esses temas também são importantes para monitorar ambientes dos mais diversos pontos, e consegue captar de forma muito mais rápida, por exemplo, uma região onde a poluição da água ou do ar está aumentando, através de redes sensoras espalhadas pelo campo, ou até mesmo por um rio. Essa detecção pode ser feita em tempo real, o que levaria muito mais tempo se não tivesse esse sistema de internet das coisas e fosse necessário, por exemplo, que uma pessoa percebesse alguma alteração ou que fizessem análises periódicas para que fosse detectadas essas modificações. E até mesmo em clima extremo, como se falamos de vulcões, ou terremotos, ou furacões, redes sensores espalhadas pelo ambiente podem detectar isso no princípio, dando tempo para que as pessoas tomem medidas de prevenção
e isso pode salvar muitas vidas. Na agricultura comercial, um sistema de internet das coisas poderia, por exemplo, monitorar a umidade do solo, ou o nível de nutrientes, ou a temperatura, e através desse monitoramento, com outros dispositivos como um drone, por exemplo, ele poderia tomar as ações necessárias sem a ação direta do homem. O sistema automaticamente percebe que um nutriente está em falta em determinada parte do campo e envia um drone com esses nutrientes para que através de uma irrigação ele seja alocado no local exato. Esse é só um exemplo. Aplicações industriais. Da mesma maneira que um sistema de internet das coisas auxilia o marketing e a publicidade, ele pode auxiliar a aplicação industrial no que se diz a respeito à melhoria de produto e uma resposta muito mais rápida às demandas do mercado. Através de um sistema que analisa as informações da internet, por exemplo, de reclamações, de sugestões de um cliente, a empresa pode ter acesso às informações de forma muito mais precisa e aplicar no desenvolvimento do seu produto, sabendo quais são as preferências e as necessidades do mercado nesse momento. Isso gera uma agilidade na resposta industrial quanto às necessidades dos seus clientes. E principalmente na diminuição de custos. Se a gente for analisar com uma pessoa, notando como o processo de produção se dá, ela provavelmente não vai perceber todos os pontos e todas as falhas que o processo está acontecendo. Mas desenvolvendo maneiras de que, através de sensores, a gente capte como essa produção está acontecendo, a gente pode desenvolver um sistema muito mais sensível a todas as falhas, prevendo como que tudo está acontecendo e, principalmente, percebendo onde está havendo um desperdício, ou de material, ou de tempo, ou onde está gargalando a produção. E através dessa análise, o sistema de internet das coisas também pode auxiliar no desenvolvimento da produção, reduzindo os custos. E a segurança. Como eu disse anteriormente, existem alguns ambientes que são nocivos ao ser humano. Ambientes onde pode haver um gás tóxico ou, de alguma maneira, possa muito ruído. E o sistema de internet das coisas, através da captação, pode, por exemplo, verificar de maneira em tempo real quando um gás tóxico está acima do permitido e dá um sinal de emergência. Ou até mesmo pode, através de robôs e de sensores, substituir a mão de obra humana para que seres humanos não corram risco nesse local. Vamos continuar agora com as aplicações de energia. Bom, dando continuidade então às aplicações, vou falar um pouco sobre o controle e monitoramento do consumo de energia. Isso tanto a nível residencial quanto comercial. Um exemplo bem simples de como isso pode acontecer é ao se escurecer ou até mesmo desligar as luzes quando possível. Outro exemplo é que quando uma empresa tem um leitor automatizado, ela pode controlar em tempo real os gastos e assim podendo verificar, por exemplo, problemas de consumo irregular. A internet das coisas ainda pode detectar ameaças ao sistema, evitando assim que os equipamentos se danifiquem e causem prejuízo. Já relacionados à saúde, é possível, por exemplo, cadastrar casos reais na base de dados, sendo usados posteriormente, então, para diagnósticos mais precisos e também para evitar possíveis problemas. Os equipamentos mais sofisticados e inteligentes possibilitam ainda que os profissionais da saúde tomem ações mais rápidas. Outro exemplo é relacionado ao uso por pacientes. Eles conseguem ter acesso aos seus dados e isso permite um maior controle da saúde. Outro exemplo bastante interessante é quando os profissionais da saúde conseguem até mesmo atender uma emergência à distância, enquanto o resgate está a caminho. Há ainda aplicações relacionadas a construções e aplicações habitacionais. Então, a internet das coisas permite monitorar e gerenciar os ambientes para se saber o estado de uma estrutura e sua durabilidade, por exemplo. É possível também controlar o ambiente
para que não ocorra nenhum problema em relação à estrutura que cause prejuízo à saúde. Um exemplo bem simples de como isso acontece é o uso de um detector de fumaça. A internet das coisas ainda pode ser usada para trazer mais conforto dentro de um ambiente monitorado, mudando assim a luminosidade e a temperatura, a fim de proporcionar um conforto para quem estiver usando. E isso pode auxiliar, inclusive, na produção do indivíduo dentro daquele espaço. Há também aplicações relacionadas ao transporte. A internet das coisas pode evitar possíveis problemas relacionados à manutenção de ruas e estradas. Outra vantagem é poder monitorar o tráfego a fim de se evitar acidente e congestionamentos. Também se torna possível monitorar transportes públicos a fim de torná-los de melhor qualidade. O público em geral também consegue utilizar a internet das coisas, como, por exemplo, verificando o fluxo de veículos em seu caminho. Outro exemplo é gerenciando os índices relacionados ao seu automóvel, como, por exemplo, controlando o combustível em relação ao espaço que se pretende percorrer. Bom, no tópico 13 temos as aplicações na educação. Nessa parte, a IoT oferece melhorias na qualidade do ensino. Como que ela faz isso? Ela aplica testes nos alunos e esses testes dão relatórios, que são levados para o professor. A partir disso, o professor consegue ver qual é o melhor método de ensino para cada aluno. Tópico 14, temos as aplicações governamentais. Nessa parte, a IoT pode auxiliar o governo na gestão da sociedade, porque ela coleta dados que podem ajudar na gestão dos municípios. Esses dados podem fazer análises econômicas, de forma que podem até prever uma possível crise. E também auxilia no setor de segurança, através do monitoramento por câmeras em locais públicos. No tópico 15, vamos falar sobre as aplicações na aplicação das leis. Na parte de aplicação da lei, a IoT pode otimizar processos jurídicos, fornecendo um sistema computacional inteligente, o que reduziria o tempo dos processos, que atualmente são muito grandes. No tópico 16, temos as aplicações do consumidor. Bom, nessa parte, a IoT pode trabalhar como mordomo. Como assim? Antes de você chegar em casa do trabalho, ela poderia, por exemplo, encher a banheira de água e ir aquecendo a água para você poder tomar um banho. Ela também pode auxiliar nos processos de gestão de pessoas no trabalho, coletando informações de qual horário cada funcionário é mais produtivo, por exemplo. E a IoT também pode ajudar nos momentos de descanso. Como assim? Ela pode auxiliar a encontrar locais de lazer, de sua preferência, e ajudar até mesmo na organização das férias para a família.